Assinala-se hoje o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. O livro Cancro e o Amor tem a autoria de Ruth Batista, lourinhanense, que também aqui em estúdio nos permite dar a conhecer um pouco mais sobre esta temática, ligada também às conversas que têm decorrido na Lourinhã e que ainda vão decorrer, e portanto renovamos entretanto o convite, tudo a propósito do dia que hoje se assinala. Ruth Batista, muito obrigada por vir a estúdio falar-nos deste livro, recentemente editado, que entretanto também irá ser apresentado, não só em Lisboa como na Lourinhã. Cancro e o Amor. Começamos aqui por este título, antes de falarmos um bocadinho mais da Ruth e um bocadinho também sobre o seu percurso, mas olhando logo para o título, parece que não são palavras compatíveis. São? No meu caso específico e pela experiência que passei, eu defendo que foi o amor que me fez sobreviver aos vários desafios que enfrentei ao longo destes últimos 20 anos, desafio direto. E se não fosse o amor eu não estaria aqui, porque o amor foi aquele que me deu força para superar todos os dias, o amor principalmente aos outros que precisavam de mim, e foi essa força que fui buscar para sobreviver e hoje estar aqui. Mas também, em determinada altura, eventualmente o amor próprio. O amor próprio, sim. Possivelmente, eu hoje posso dizer que o último capítulo do livro fala quando eu me amei de verdade. Portanto, quando eu supero um terceiro cancro, portanto, que foi há cerca de 1 ano e meio, aí sim é que eu percebi que possivelmente ainda não me amava o suficiente. E a aprendizagem que retirei foi exatamente isso. Não só pelo amor aos outros, que me foi dando força nesses 20 anos, ou melhor dizendo, no fundo foram 40 anos neste desafio, mas foi quando comecei a olhar para mim e a pensar, não, tu realmente tens de te amar, tens que dar valor à mulher que tu és por ti, e esse amor que expandi no fundo no meu corpo, possivelmente foi o que me ajudou a superar um terceiro de uma forma completamente diferente dos outros. Estamos a falar da Ruth Batista, que se deparou com um diagnóstico quando lhe deram 2 meses de vida apenas. Exatamente, tinha sensivelmente 28 anos. Como é que se encara um diagnóstico destes? Olha, no meu caso foi muito interessante e parece-me que foi o que me ajudou também, eu não acreditei. Portanto, eu achava que eu não podia estar a viver uma situação daquelas, e então não acreditei. Para mim os médicos teriam-se enganado redondamente, e a minha crença foi essa. Não, eles enganaram-se, e mesmo que seja verdade, eu vou provar que realmente eles não têm razão. E não encarei isso como uma verdade. A minha crença foi que de facto não era possível isso acontecer. E então relativizei, pelo menos nessa fase do impacto, não é? Que normalmente é como se nos tirasse o chão da nossa vida, mas encarei de uma forma, não, eu vou provar que aqui há um engano, não é? E pronto, se calhar pela minha rebeldia na altura e a minha teimosia, criei essa energia e essa crença que, não, eles estão enganados. Eu é que estou certa, porque eu vou superar e vou viver por muito mais anos, sem dúvida alguma. Acha que o aspecto de pensar de forma positiva, da sua crença desta questão de se agarrar ao amor próprio, ao amor aos outros, é determinante para uma luta destas? Completamente determinante. Portanto, nós, se estivermos num processo desafiante, como o cancro, não é? Normalmente as pessoas associam o cancro à morte, sem dúvida, e eu também tenho essa visão, evidente, sou a única sobrevivente da família. Agora, o pensamento positivo, a atitude positiva, o foco nos nossos objetivos de vida e não nos sentirmos derrotados por um bichinho mau, como eu lhe chamo, é fundamental para que possamos viver o dia a dia com esperança, com motivação, e um dia de cada vez. Sim, tudo muda. Não é? O cenário da nossa vida muda completamente, mas eu acredito hoje que a atitude mental positiva, eu costumo dizer, é importante na base dos 80% para a superação desta doença, sem dúvida. Ruth, quando fala de 3 situações em que se viu ligadas ao cancro, podemos especificar aqui, estamos a falar de alguma reincidência, de que tipos de cancro? Exatamente, portanto foi-me diagnosticado quando eu tinha cerca de 28 anos o cancro da mama, já num estado muito avançado, nível 4, já com metástases.
Fiz todo o processo de quimioterapia, rádio, se bem que algumas terapias eu não aceitei, por alguns motivos que estão muito explícitos no livro. Não podia ir para um isolamento durante 3 meses, porque tinha alguém que precisava de mim, do meu amor, que era a minha mãe, que estava de momento também internada no IPO, e então tive a coragem de não fazer algumas situações recomendadas, foi a luta entre os médicos por não fazer. Portanto, passei por esse processo todo, só depois é que fui para a cirurgia. Na altura, não permiti que me retirassem a mama, porque achava que se me tirassem o peito, eu morria. Portanto, não superava essa dor. E então fiquei com o meu peito na mesma, retiraram o que tinham a retirar, e o processo continuou de forma tranquila. Passado 10 anos, sim, tenho novamente o desafio, pior que o primeiro, um sarcoma, também nível 4, que de facto considero que há 1% da população. Eu costumo dizer, sou uma sortuda, sou especial porque tinha que me calhar a mim. No entanto, eu acreditei também que esse sarcoma foi devido às consequências de toda a quimio e de toda a radioterapia que fiz. Portanto, aí não quis acreditar. Para mim era impensável voltar a ter um segundo, não fazia sentido, e deixei avançar. Não queria voltar ao hospital, não queria passar pelo mesmo processo. A doença evoluiu de uma forma muito acelerada, e quando tomo a coragem em ir procurar os meus médicos, não houve outra hipótese. Fiz uma mastectomia total. Portanto, fiquei sem a minha mama, que era o meu orgulho, desde jovem, que tinha um peito muito bonito. E isso, de facto, foi um choque muito grande. A superação a esse nível foi um horror, sem dúvida. É como se retirasse um pedaço de nós. Sentia-me incompleta. E emocionalmente foi muito difícil superar. Volto a fazer quimioterapia. Na altura pensei em desistir. Preparei-me para partir, porque de facto já sabia o que é que iria passar e sentia-me sem forças para voltar a fazer tudo novamente como foi do primeiro. Mas houve um dia que houve um clique, mais uma vez, alguém precisava de mim. E esse alguém, o meu irmão mais novo, e arranjei forças, não sei onde, porque já não andava, já não comia, estava completamente fragilizada e debilitada, mas nesse dia tomei a decisão, não, vou vencer mais uma vez e vamos lá. E passei novamente por todo o processo, e que foi doloroso, foi muito mais doloroso que o primeiro. Eu costumo dizer que quando não sabemos ao que vamos, não é? Custa menos. Mas superei, mas foram 3 anos de luta. De facto estava muito complicado pela minha fragilidade. A minha força já não era assim tão forte como tinha tido, e passou-se. Ok, continuo aqui. Há 1 ano e meio, não esperava, pensei, bem, 1 ok, 2 aguento, agora um terceiro, por favor, o que é que está aqui a falhar? Portanto, e um terceiro que não fazia muito sentido, porque apareceu-me um quistozinho no omoplata esquerdo, e pensei, isto é um quisto sebáceo, não dei qualquer importância. No entanto, alguém me disse, não, Ruth, olha, vais ao IPO, porque andava sempre lá em rotina, não é? E fala nesse quisto, porque quem sabe se pode ser um quisto sebáceo, mas pode não ser. Fiz a biópsia a pensar que nada seria, absolutamente, que estava tudo bem. Não tinha qualquer sintoma de nada. De facto, quando veio o resultado da biópsia, caiu-me aí o mundo aos pés. Porque um terceiro, por favor, não é? Já chegava. E a minha reação aí foi um bocado de revolta, por isso tive que fazer esse processo de amor próprio, aceitar. Vou imediatamente para a cirurgia. Utilizei muito recursos que tinha, também devido à minha vida profissional, programação neurolinguística. Eu dava comandos ao meu corpo, eu tinha uma atitude mental positiva, que não iria ser nada de grave, que iriam retirar e que eu própria iria reduzir o próprio quisto. E fiz todo esse processo mental e emocional, fui buscar esse amor, amor ao meu corpo, que de facto eu tive a consciência que não estava a amá-lo,
não é? Porque passei pelo processo de mastectomia, depois tudo bem, fiz reconstrução, passado muito tempo, e não me olhava ao espelho, não gostava daquilo que eu via. E então aí eu senti, não, tens que gostar de ti, tens que agradecer o corpo que tens, e tens que ser grata ao teu corpo ter aguentado todo este processo, não é? E então entrei nesse processo de amor próprio. Não sei se foi isso, de facto a cirurgia correu bem, também nível 4, uma situação bastante complicada, mas estava muito confiante na minha autocura. Não, eu vou resolver isto. Portanto, o cancro não me vai dominar a mim, eu vou dominá-lo a ele. E fiz alguns processos a esse nível, que também no livro exponho, e partilho exatamente a minha essência, a minha espiritualidade, e foi isso que me ajudou imenso. Fiz a cirurgia e recusei os seguintes tratamentos. Portanto, o protocolo diria que teria que fazer cerca de 40 sessões de radioterapia, e eu recusei. Não, eu tenho que controlar a situação, claro, tenho que ser vigiada, tenho algum cuidado, mas a minha autocura passa pelo meu amor próprio. E então testei-me, vamos ver. E ainda está nesse processo de vamos ver? Bom, passou 1 ano e meio, ainda é recente, não é? Mas vamos ver. Então, hoje eu digo que tenho que testar todas as minhas crenças, ou todas as minhas fórmulas que eu utilizei para a minha autocura e de superação, no fundo, todo o processo. Portanto, vamos ver. Estou em teste, sim. Acredito que tenha bons resultados, não é? Porque sinto-me bem. Claro que tenho alguns cuidados e sempre recorri a medicinas alternativas. É importante o nosso sistema imunitário estar resistente, tenho essa consciência. Alterei alguns hábitos alimentares. Faço todos os dias a minha meditação para conseguir trabalhar a ansiedade, que no fundo isto é um dia de cada vez, e como no IPO me chamam, eu sou uma bomba relógio, a qualquer momento pode disparar, e então tenho esse processo muito consciente em mim. Portanto, mas vou vivendo um dia de cada vez com a alegria e com a inspiração na minha vida e aos outros. Foi nessas vivências também que encontrou inspiração para escrever este livro, um livro de uma história de vida, no fundo. Quando é que decidiu? Quando é que foi o clique? Vou passar isto para livro que vale a pena ficar registado. Sim, já há muitos anos eu diria, sempre disse, tenho que deixar uma marca, não é? Porque eu sempre acreditei que eu não vou morrer de cancro. Isto porque toda a minha família acabou por falecer de cancro e passei por todos esses processos. Irmãos, mãe, enfim, primas direitas, família direta. Então, a minha crença desde pequenina, que aos 6 anos é quando tenho o primeiro contacto com a morte e com o cancro no meu irmão, eu comecei a criar essas defesas em mim. E sempre disse a mim própria, eu não vou morrer disto. E então fui superando, não é, também esses meus medos, esses receios, desde pequenina, mas pensava, não, eu tenho que marcar, eu tenho que deixar uma mensagem ao mundo, não é, que eu vou ser a sobrevivente desta família. E então, porque é uma família de estudo de caso no IPO já há muitos anos, e então sempre tive esta vontade. Quando houve o clique ou a decisão, foi precisamente há 3 anos, no mês de janeiro, eu vou ao Brasil fazer uma formação que é o Practitioner, ou seja, programação neurolinguística, não só para me ajudar a fortalecer os tais recursos que eu já usava, de forma intuitiva, muitas vezes, e nessa formação eu exponho um medo que eu vivia com ele, devido ao cancro, e partilhei um pouco da minha história e todo o processo que eu tinha passado e as técnicas que eu usava para me superar. E na altura o Dr. Nail, que era o formador da formação, médico, neurocirurgião, ele disse-me, Ruth, tenho que passar essa história ao mundo, porque já estava a usar técnicas de PNL, caseiras, mas isso é PNL, já reprogramava a sua mente, não é? E todo o processo neurolinguístico, portanto a informação que eu dava a mim própria para a minha autocura. E ele disse, tenho que escrever um livro. E nessa formação éramos já cerca de 157 pessoas, e a força que eu recebi daquelas pessoas a motivarem-me, não, Ruth, é uma força da natureza, muita gente precisa do seu exemplo de vida, tenho que levar essa esperança, e foi aí que eu tomei a decisão.
Este livro deixa também algumas técnicas, alguns conselhos para quem possa estar a passar por esta luta, para que pondere se vai também por aqui? Sim, de uma forma muito objetiva, mas também muito simples, não é? Não é aprofundada, mas acabo por partilhar algumas técnicas que eu usava, no fundo, de programação neurolinguística, e algumas técnicas que usei precisamente nessa formação de 9 dias intensos, que aproveitei para também trabalhar em mim, não é? Porque os medos, no fundo, existiam, e eu tinha consciência de um medo que eu vivia na altura, e posso partilhá-lo. É um medo que tenho um sobrinho de 7 anos, e era o meu medo: se algo lhe acontece, o que é que vai ser de mim? É o meu filho do coração, é o descendente que tenho. O meu sonho era ser mãe e não consegui, lutei até ao fim, até não poder mais, e então esse medo estava permanente em mim, e essa formação aproveitei-a para resolver, para retirar essa crença e para poder desfrutar com ele, sem esse medo. E viver sem esse medo não quer dizer que há dias que apanho sustos, não é? Mas consigo manter mais calma, porque vivi nessa ansiedade. Não por mim, porque eu neste momento de facto não tenho medo, estou preparada para partir, e mais agora cumpri a minha missão, que era deixar o meu testemunho e levar essa esperança e inspiração às pessoas. E agora, quem fica, ainda tenho algo por fazer. Ainda assim é possível viver com cancro, e com este exemplo de vida que nos conta, que retrata e que está patente também neste livro. Pelas conversas também que têm passado pela Lourinhã, já aconteceram 2, salvo erro. Sim, exatamente. Ainda está uma outra agendada para este mês de fevereiro. É isso também que se passa nestas conversas. É possível viver com cancro? Claro que sim, e eu, mesmo no último ciclo de conversas, na quarta-feira última, de facto foi a inspiração, e eu acredito, e pela minha experiência, que quando nos confrontamos com a morte é quando começamos a viver de forma intensa. Porque todos nós pensamos que não há prazo de validade, não é? E o que é que o cancro faz? Traz-nos essa validade. E então aí, interiormente, no meu caso, foi o querer viver, não é? Porque não sei se amanhã estou cá. E então comecei a viver de forma muito intensa, querer fazer as coisas que eu amo, querer estar com as pessoas que eu amo, cumprir com os meus objetivos, e isso deu essa força para viver. Portanto, é tudo uma questão de atitude mental. Portanto, se eu vou me focar na vida, não é? E aproveitar a vida, e que sou grata todos os dias, vou tirar o melhor partido da vida que tenho hoje. E então, se tivermos esta atitude, sim, começamos a viver de uma forma mágica, não é? Mas ainda há muitas pessoas que lidam com esta luta sem ter esta visão das coisas. Isso dificulta o caminho? Sim, claro que sim, não é? Eu costumo dizer, nós temos que nos focar na saúde, não é? E a maioria das pessoas, e no ciclo de conversas também acabamos por conversar muito, e a mudar um bocadinho o nosso mindset, não é? A nossa atitude mental. Portanto, vamos esquecer a doença, não é? Sabemos o que temos que fazer, não é? A nível de tratamentos, claro que sim, não podemos descurar essa parte, mas vamos nos focar na saúde. Portanto, quanto menos se falar na doença, melhor, não é? E eu costumo dizer, e partilhei no último ciclo de conversas, que foi o meu momento agora de falar de cancro, não é? Há 20 anos eu não estava preparada, há 5 anos eu não estava preparada. Portanto, hoje eu sei que o falar de cancro não me vai afetar emocionalmente. Estou preparada. Então as pessoas, quando estão nesse processo, quanto mais falarem na doença, mais, é como se diz de uma forma muito redutora, mais atraímos a doença, não é? Então, se nós vibrarmos na saúde, na alegria, eu costumo dizer, em vez de passarmos o tempo a chorar, claro que choramos muito, eu chorei muito sozinha, eu rebolei no chão muita vez, há momentos, e temos que nos permitir a esses momentos, porque há emoções de raiva, de revolta, enfim, N situações que nos faz sofrer, é uma dor muito forte. Mas depois é mudar a atitude. Cada pessoa tem o seu caminho, tem os seus timings? Eu julgo que sim.
não é? Agora, o objetivo deste livro, de facto, é ajudar a encurtar esses timings, não é? De dor e de sofrimento, e de pensar que temos de ter outra atitude, não é? Temos que enfrentar a situação, eu costumo dizer que é o desafio. Não considero o cancro uma doença, não falo com ele, trato-o por tu, mas como desafio. E, de facto, é um desafio que nos faz crescer muito. E o melhor que... Há pessoas que me perguntam, Ruth, mas como é que tens essa paz, como é que tens essa alegria? Porque eu retiro a aprendizagem que este desafio me deu, não é? Eu acabei por agradecer ao cancro e ser-lhe grata. Não é fácil, foi um processo difícil, mas filo porque hoje eu sou a mulher que sou por todo o processo que passei. E sou muito grata a isso. Este livro que, entretanto, Ruth, vai ser apresentado em Lisboa, já com data definida, para quem quiser assistir à apresentação. Podemos ficar também com esta data, com o local? Exato, de 17 de fevereiro, pelas 14h30, nas instalações da Chiado Books, que fica em Alcântara. E será um gosto receber a quem pretender fazer parte deste momento mágico. Quem estiver por cá, não se deslocar a Lisboa nesse dia, há também a possibilidade, entretanto, depois, durante o mês de fevereiro, de acompanhar este lançamento aqui na Lourinhã. Exatamente, sem dúvida, será primordial, não é? Só estamos mesmo à espera de confirmar a data e haverá, sim, a apresentação na terra que eu, no fundo, nasci, fui criada e estou por cá. Entretanto, para quem já queira adquiri-lo, há um ponto de venda onde ele já está disponível. Exatamente. Que é? Portanto, é na Tabacaria Livraria do Intermarché. Quem quiser adquirir o livro é só lá ir, que estará lá disponível para uma leitura inspiradora. Além desta leitura, as pessoas que bem entendam podem também encontrar Ruth então no ciclo de conversas promovido pelo município, que acontece na Biblioteca Municipal, a próxima conversa ainda neste mês de fevereiro. Exatamente, dia 20, pelas 21 horas, estaremos lá para uma conversa onde tomamos um chá, um café e partilhamos experiências. Tem sido muito enriquecedor. Pelas pessoas que vão, porque são vencedoras, não é? E enfrentaram também desafios, como também outras pessoas que não tiveram esse desafio direto, mas infelizmente há sempre um familiar, um amigo, e tem sido muito enriquecedor para todos nós que estamos lá em conversa. Ruth, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a eu. Ruth Batista, Cancro e o Amor, o destaque nesta segunda-feira, quando se assinala o Dia Mundial de Luta contra o Cancro.